Olá, bem-vindos ao canal da Provance Saúde. Estamos aqui numa sequência de vídeos falando com você que trabalha na área da saúde, principalmente na auditoria em saúde ou no faturamento de prestadores de serviço, sobre a CBHPM. Como calcular a remuneração dos procedimentos utilizando a CBHPM. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a remuneração de exames radiológicos. Ou melhor, exames de imagem. É um capítulo importante da CBHPM e muito utilizado. Nós que trabalhamos muito com auditoria e com faturamento, sabemos a quantidade de exames de imagem que são realizados mensalmente pelos beneficiários, né? É uma quantidade muito grande. E isso tem um impacto importante nas operadoras, tanto em volume de atendimento quanto impacto financeiro. E, como a gente já falou no outro vídeo, nosso objetivo aqui não é que você calcule todos os exames manualmente, mas sim que você conheça a lógica da tabela, saiba como fazer esse cálculo e, com isso, treine o seu olhar para identificar não conformidades, situações que estão fugindo à normalidade, que se destacam no seu faturamento e que, por você ter um conhecimento da lógica da tabela e como ela funciona, você consegue perceber que aquilo não está correto. Então, eu queria começar, conversando com vocês um pouquinho hoje sobre exames, sobre uma tomografia. Então, nós vamos utilizar o exemplo da tomografia para você entender um pouquinho como ela é colocada na tabela e como que, se for necessário, você pode calcular o valor desse procedimento. O primeiro item da CBHPM em relação à tomografia é a tomografia do abdômen superior. Nós vamos utilizar aqui como exemplo o código 4100119, que é o código relativo à tomografia do abdômen superior. Este procedimento, ele tem um porte na CBHPM de 3B. Você já deve ter visto o vídeo anterior, que a gente falou um pouquinho sobre consultas e exames laboratoriais, que a CBHPM, ela determina qual é o porte do procedimento. E esse porte está vinculado ao quê? A complexidade do procedimento, ao quanto ele precisa ele despende de recurso médico, né, ou de atividade médica para ser realizado. Além do porte, ele também traz uma quantidade de UCOs, que tem que ser calculada, e filme radiológico. Essa sequência de números aqui, ela não diz nada em relação a quanto esse exame custa. A gente já falou sobre isso também. Por quê? Porque o que diz quanto isso vai me custar efetivamente, qual vai ser o valor a ser pago por esse exame, depende da tabela de valoração dos portes que a operadora negociou com o prestador. Então, vamos pegar um exemplo, esse exemplo da tomografia do abdômen superior. Ela tem um porte 3B. Eu, enquanto operadora, posso negociar com os meus prestadores de serviço uma valoração para esse porte que pode ir desde R$ 75 até a última versão da tabela de valoração da MB. De acordo com o que eu negociei, é que eu vou calcular quanto esse exame custa. Então, eu já dei um exemplo no nosso vídeo anterior. Vamos pegar um exemplo, que o meu porte 3B, ele na tabela que eu tenho negociada, ele foi estabelecido em R$ 75. Tá? Então, o que eu vou pagar aqui para este exame? Eu vou pagar R$ 75 relativos à parte profissional, os honorários do médico que realizou. Eu tenho mais um custo operacional aqui de 22,38. Então, neste mesmo exemplo, nós estabelecemos que a nossa UCO seria de R$ 20. Então, além dos 75 da parte médica, eu ainda tenho que remunerar mais R$ 450 relativos à UCO. Tá? Por quê? Porque é 22,38 vezes 20. Ok? Então, conseguindo acompanhar o raciocínio? E, por último, nós temos um número, né, uma estimativa de filme radiológico.
O filme, ele é também estabelecido um valor fixo e normalmente quem estabelece esse valor é o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então ele estabelece o valor do metro quadrado do filme radiológico e isso é utilizado pelas operadoras nas negociações e para remunerar. Então aqui a tabela me diz o que? A CBHPM, que uma tomografia computadorizada de abdômen superior vai utilizar 1,5 de filme radiológico. Então eu vou pegar o valor que eu negociei para remunerar o filme radiológico e multiplicar por 1,5. A última vez que eu lidei, que eu precisei calcular mesmo, o filme radiológico estava calculado em R$23. Então eu vou pegar 1,5 e multiplicar por 23. Quanto que eu vou pagar por essa tomo de abdômen superior? Isso vai ser a soma do filme, mais o porte e mais a UCO. Aí eu vou chegar no valor final do procedimento. Aqui no exemplo que nós demos, nós teríamos aí algo em torno de 40 mais 75 mais R$440. Então esse exame nos custaria a soma desses três valores. Não se espera que nenhum profissional hoje, seja da auditoria, médico, enfermeiro ou um faturista, faça todas essas contas manualmente, tá? Mas é muito importante entender a lógica da tabela para poder, no momento da auditoria, perceber as situações que não estão de acordo com o que se espera da remuneração da tabela, tá? Mais um ponto importante. Sempre, invariavelmente, nós precisamos conhecer aquilo que está negociado com o prestador de serviço. Se você trabalha com auditoria ou com faturamento, você precisa saber o que foi negociado. Então, a interface negociação e auditoria, ela é essencial para um trabalho, né? Um trabalho de qualidade. E isso é uma dificuldade que nós vemos hoje acontecer muito no mercado de saúde. Muitas vezes as coisas são negociadas e as informações não chegam até a auditoria, e aí a gente vai fazer a auditoria e não sabe por onde começar, né? Eu não sei dizer se o valor cobrado por esse exame está correto, se eu não sei qual foi a base da negociação. Então sempre tenham em mente que a tabela CBHPM, ela define os portes, ela define quantas UCOs o procedimento tem, quanto ele vai usar de filme, mas ela em momento algum diz quanto você tem que pagar, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essas informações. Se ficou alguma dúvida, mandem aqui pra gente, a gente vai respondendo sempre que vocês perguntarem. E não esqueçam que no site da Provance Saúde nós temos uma infinidade de cursos que foram desenvolvidos justamente para auxiliar você que trabalha com faturamento ou com auditoria. Lá a gente tem curso que a gente detalha muito esses assuntos que são muito interessantes. Dê uma entrada lá no site e depois conte pra gente o que você achou. Até uma próxima!